Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o gênero reportagem. Vamos lá? Então, olha só, o que é uma reportagem? Reportagem é um gênero jornalístico, tá? Que circula em jornais da TV, jornais impressos, internet, revistas e resulta da investigação do jornalista, ok? Então, por exemplo, notícia e reportagem são coisas diferentes. Acabou de cair um prédio. A televisão entra com a notícia. Desabou um prédio aqui na rua tal, na cidade tal. As pessoas conseguiram sair do lugar. Até o momento não temos informações de feridos, tá? Essa é a notícia, para te dar a informação logo de cara. Agora, a reportagem é o que o Fantástico faz, né, que a gente conhece bem. Então, a partir do fato noticiado, eles fazem a reportagem, ok? Então, nessa reportagem, a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre essa notícia que saiu durante a semana, né? Então, por exemplo, o prédio caiu. Então, vamos lá falar com os moradores daquele prédio? Vamos atrás do síndico para ver se está acontecendo alguma coisa? Vamos atrás da construtora? Vamos ouvir os vizinhos? Vamos pegar a palavra de um profissional, de um engenheiro, para saber sobre a estrutura da obra, o que estava errado ou não? Estão vendo a diferença de notícia e reportagem? A notícia é mais imediata, a reportagem vai mais a fundo. Por isso que ela resulta da investigação do repórter, né? Pode ser o relato, como eu dei o exemplo aí das pessoas que moravam no prédio, ou a interpretação de fatos noticiados, né? Outras visões daquele fato. Tá bom? Toda reportagem tem seu título, né? Que ali vai chamar a atenção do leitor para atraí-lo e ler a reportagem na íntegra, né? Então, através desse título, você aguça o leitor, você capta o leitor, tá bom? E já o subtítulo é ali a síntese daquela reportagem, tá? São ideias secundárias fazendo referência aí ao que é relevante na notícia, tá bom? E eu aposto que já aconteceu com vocês, de bater o olho no título da notícia e ter curiosidade. Ai, vamos ver mais o que está falando sobre esse assunto. E muitas das vezes, além de ler, né, na internet fica mais fácil, mas quando é jornal impresso, revista, você compra o jornal ou a revista, né, para ler na íntegra ali aquela reportagem. As reportagens apresentam gráficos e infográfico muitas das vezes, né? Então, os gráficos são a representação ali para passar as informações de algum dado estatístico, físico, econômico, social. Já os infográficos é a junção da linguagem verbal e não verbal. Tá? É ali, através daquele infográfico, que vai ter mais informações do que o próprio gráfico em si, permite uma leitura mais rápida, tá? Você bate o olho e lê rapidamente ali aquele infográfico. Falando um pouco sobre as características da reportagem, a linguagem ela tem que ser formal. Então, você não pode falar gírias, abreviações, o mais formal possível, tá? Numa reportagem. As informações devem ser claras e objetivas, sem rodeio. Fala logo o que aconteceu, tá? Entreviste as pessoas de maneira direta, sem muitos rodeios, tá bom? Apresenta título e subtítulo e contém o lead. Lead nada mais é do que o primeiro parágrafo da reportagem. Neste primeiro parágrafo serão respondidas perguntas como: o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, quem são os envolvidos, por quê. E às vezes o porquê ainda não vai estar muito claro, porque depende de alguma investigação, uma perícia para saber, como o caso que eu falei para vocês do prédio que desabou. Às vezes depende do trabalho de investigação policial, de uma perícia, para saber os motivos pelo qual o prédio desabou, tá? Então, mas tirando isso, as outras perguntas são respondidas, tá bom? E aí sim, depois do lead, essas perguntas são mais aprofundadas nos demais parágrafos, tá? Questiona e interpreta fatos noticiados. Eu já falei para vocês também que notícia e reportagem são diferentes, né? Então, tá aí. A reportagem, ela é mais abrangente, ela aprofunda mais o tema noticiado, tá? O fato noticiado. E apresentam gráficos, imagens, estatísticas, coisas que vão embasar aí a sua reportagem, tá? Coisas que você falou lá no lead. Então, é muito bom na televisão ter imagens, né? Do que só simplesmente
falar o que aconteceu. Você quer saber quem eram as pessoas que moravam no prédio, né? Utilizando novamente o exemplo que eu fiz. Você quer saber o posicionamento de um profissional da área, para saber quais eram os problemas que ele detectou à primeira vista ali ao analisar as imagens do prédio, entendeu? Então isso é muito importante. Então aí temos o exemplo de uma reportagem impressa, tá? Educação financeira é algo que se aprende na escola. Isso daí é o título. Vamos ver agora o subtítulo. Tema já faz parte da base curricular e pode permear várias disciplinas. Esse é o subtítulo, tá? O lead é o primeiro parágrafo aí, que eu não consigo ler, que está muito pequenininho, mas tem o nome da repórter, né, que é a Ana Paula Ribeiro, tem o e-mail dela, e temos aí a reportagem. Repare que tem subtítulos dentro da própria reportagem. Olha só, a reportagem começa e lá no meio da reportagem tem algo para a vida toda, e depois estímulo ao consumo é forte. Temos a foto de uma pessoa, de uma menina, que provavelmente é quem está falando aí na reportagem, com uma legenda ali embaixo, né? Então, para vocês verem, isso daí é uma reportagem impressa, diferentemente da televisão, que é aquele esquema do Fantástico que a gente já está acostumado, tá bom? Nesta tela, nós sabemos mais um pouco sobre o lead, que eu já falei para vocês, né? O que é um bom lead jornalístico? Aqui responde as perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. As duas de baixo, como eu falei anteriormente, às vezes não estão muito claras, porque depende da perícia, depende da investigação policial, para saber o porquê e como o prédio desabou, aconteceu tal fato, tá? Mas, tirando isso, o que aconteceu, quem são os envolvidos, quando aconteceu e onde, são sempre apresentados no lead, tá bom? Como eu disse para vocês, o lead é o primeiro parágrafo da reportagem, né? Então ele apresenta o resumo, as principais informações da notícia. Fatos ordenados pelo grau de relevância, tá? Em seguida, o texto tem que ser simples e objetivo. Uma reportagem não pode ter rodeios, foi o que eu falei com vocês. E contém, em média, 300 caracteres, tá bom? Então foi essa a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de praticar. Meu e-mail está aqui abaixo, caso vocês tenham alguma dúvida ou para mandar trabalhos, tá bom? Então é isso, um super beijo e até a próxima. Tchau!